Aí no final ela pega essa força aí com a cara do Reinaldo. E aí, hein, Reinaldo? Não existe comunista cristão. Flávio Dino é comunista. Isso é uma doença. Bom, primeiro que o comunismo pode ser tudo, doença não é, né? Em princípio, doença não é, é uma escolha, né? Assim como perseguir as outras pessoas, né? Também não vejo que seja coisa de Deus, né? A perseguição ao outro tem mais a ver com o diabo do que propriamente com Deus, né? Para quem é realmente cristão. Tá ali com o seu papelzinho, né? Seguindo um roteiro, virou a dama do PL, né? Ela sim, a dama do PL. O Valdemar Costa Neto não é de hoje que percebeu que Michele tem muitos talentos. Ele percebeu os talentos de Michele antes mesmo de Bolsonaro. É bom que se diga. É, Tanto é que a queria no PL e hoje ela é uma propagandista do PL mais eloquente dentro de toda a ignorância e obscurantismo que produz, mais eloquente do que o próprio Bolsonaro, que pode ser acusado de tudo, de eloquente nunca, né? Tem ali a figura dele e tal. O Dino é tão comunista, escrevi hoje, como o Michel é liberal. Explico. O Dino era do PCdoB, né? Dizendo-se comunista porque é do PCdoB, muito bem. Agora, o Dino, por exemplo, ele é. Quando se fala que o Dino é comunista e cristão e que isso não sei o quê, comunista acho que nunca foi, basta ver com o arco de alianças com o qual ele governou no Maranhão, né? Ser do PCdoB, nominalmente de um partido, ele é tão comunista como o Alckmin é socialista, porque é do PSB. O Alckmin é socialista, né? Cristão, cristão o Dino verdadeiramente é. É provável que conheça a Bíblia até mais do que esta senhora, né? Que é realmente uma figura notável, né? De assessora parlamentar, primeiro de secretária de partido, secretária, virou assessora parlamentar do Bolsonaro, né? Acho que foi em 2007, e uma semana depois de ser assessora parlamentar, eles já tinham um contrato de casamento pré-nupcial. Não, veja, é tudo bacana, é uma ascensão muito rápida, sem dúvida. Eu até escrevo hoje que há pessoas que confundem determinados talentos com predestinação até, predestinação divina, né? Dali para a primeira-dama e de primeira-dama para a grande pensadora da política, hein? Dizendo que o comunismo é genocida. Olha, o comunismo fez muita coisa ruim. Genocida, exatamente, não, não era o alvo do comunismo ser genocida, embora de fato muita gente tenha morrido. E eu mesmo já contei isso muitas vezes, né, nas revoluções comunistas. Mas muita gente morreu também, seja na tentativa de combater o comunismo, né, seja por iniciativa do próprio modelo que era capitalista, embora não estivesse matando em nome do capitalismo, né, porque também ninguém matou em nome do comunismo. Era uma luta de natureza revolucionária. E não estou passando a mão na cabeça de ninguém. Essa senhora não entende nada. Querer impedir a ascensão de Dino ao STF, ou a aprovação de Dino ao STF, sob o pretexto de que ele é comunista, é fazer apenas perseguição política, nada mais. Porque, vejam, eles não têm contra o Dino hoje um óbice técnico, então ninguém ousa dizer. Teve um feioso aí só que fez isso, mas já foi desmoralizado. Dizer que não tem notório saber jurídico, e ele tem, comprovadamente tem. Tanto é que todas as vezes que tentaram afrontá-lo nesse campo se deram mal, então ele tem o notório saber jurídico, né? Ele tem uma reputação ilibada, não há acusações contra o Dino de nenhuma natureza, né? Às vezes há acusações injustas contra as pessoas, mas contra o Dino nem essas acusações há. Hum. É, Então não há nada contra ele no campo moral, não há nada contra ele no campo técnico, então tem de inventar esse fantasma do Dino comunista. Que, por exemplo, vou lembrar aqui, o Dino me deu uma entrevista no Reconversa, no meu podcast, e eu perguntei a ele
se ele achava que a questão do aborto, que é tão caro para essas pessoas, né? Cara, eu falei, o senhor acha que o aborto, a, a legalização até o terceiro mês, ou a não criminalização, a descriminação, que é a palavra que eu prefiro, é matéria para o Supremo? E ele foi explícito e disse, não, eu acho que é matéria para o Congresso. Eu não acho que isso deva ser resolvido no Supremo. Embora ele não vá votar nessa questão, porque ele entra, se entrar no lugar da Rosa Weber, e a Rosa Weber já votou. Né? Mas ele, né, disse, eu acho que isso é uma questão que deveria ser resolvida pelo Congresso. Falou, inclusive, que é preciso tomar muito cuidado com o ativismo judicial. Portanto, ele tem uma posição bastante moderada em relação às intervenções do próprio Supremo no processo político. Né? Não há nada, absolutamente nada, que crie um obstáculo de qualquer natureza, a não ser o preconceito político, a não ser o preconceito ideológico, contra o Flávio Dino no Supremo. Né? Muito pelo contrário. E eu lamento também e escrevi um texto hoje nesse sentido, eu lamento que certo tipo de crítica contra o Dino tenha até saltado a fronteira das redes sociais e ido para a imprensa, entendeu? Porque toda essa questão aí, segundo escalão de Dino, recebe a dama do tráfico, né? Porque a dama de não sei o quê. De fato, o segundo escalão recebeu. E eu cheguei a defender a demissão dessas pessoas. Mas aí sai matéria assim, Dino nomeou o secretário que recebeu a fulana. Bom, claro que o Dino nomeou o secretário que recebeu a fulana, porque, afinal de contas, é um cargo de confiança dele. Não é? Agora, tentar envolver o Dino com o tráfico por causa disso, tem coisas acontecendo aí na imprensa que estão um pouco atrapalhadas também, que acabam servindo de combustível para essa extrema-direita obscurantista. Né? Ou então se escreve matérias assim como quem diz, hoje é segunda-feira, uma das grandes fragilidades do Dino é a segurança pública e também é a expansão do crime organizado. Fragilidade do Dino, com 11, 12 meses de governo Lula, a expansão do crime organizado no Brasil, é a fragilidade do Dino. Para ter a santa paciência. Aquilo que é dado fazer ao ministro está sendo feito. Ou não está? Ou não tem lá a Força Nacional de Segurança no Rio de Janeiro? Ou não tem a operação de GLO que o presidente decidiu no Rio, em São Paulo, portos e aeroportos? Ou não tem o programa de enfrentamento do crime organizado que tem 900 milhões de reais? A tentativa, buscar conversar com os governadores, parte, inclusive, do combate a esse crime, cabe aos estados. E o governo federal não pode entrar lá sem fazer uma intervenção federal. É preciso ver isso com muito cuidado também. Quer dizer que, então, eu tenho um presidente da República que passa 4 anos incentivando o armamentismo, desregulando todo o setor, tirando o rastreamento de armas, fazendo uma política de arma que serve às milícias e que serve ao narcotráfico. E aí se diz, como quem diz, uma das fragilidades de Dino é a segurança pública. Não, desculpe. Os bolsonaristas dirão que uma das fragilidades de Dino é a segurança pública. Embora eu reconheça que a segurança pública seja um problema efetivo. Eu, por exemplo, defendo que tenha um ministério específico para isso. Já disse aqui. E, nesse caso, eu até divirjo do Dino, que ele é a favor que mantenha junto com o Ministério da Justiça. Eu acho que não, tem que separar. Agora, a imprensa se deixar contaminar por um tipo de pregação que, no fundo, se confunde com a de Michele Bolsonaro, quando se está discutindo um nome para o Supremo Tribunal Federal, é um momento de rebaixamento geral que se vive, que nós da imprensa devemos refletir muito bem sobre isso. Entende? Isso tem que ser dito com essa clareza. Né? Porque há certo tipo de crítica, né? Há certo tipo de análise que nada mais é
do que uma normalização do discurso fascistoide da extrema-direita. Porque toda essa pregação contra o Dino, do modo como está, é movimento persecutório. Nós vimos aqui semana passada, tem pastor aí dizendo que o senador que fizer, nós vamos para cima. Como se fossem policiais de consciência. Né? Que é uma coisa que eu abomino. Abominava, e abomino isso na esquerda, abomino isso em qualquer lugar. Né? Se comportar como policial de consciência. Né? Mas até que ponto essa militância que acontece nas redes, que acontece nesses eventos, inclusive fechado, para essas bolhas e tudo mais, até que ponto isso impacta na decisão dos senadores que votam secretamente, né? O voto não é aberto, é importante dizer isso, e isso tem também um impacto, né? Até que ponto isso tem influência? Que nem, por exemplo, Michele falou isso, no mesmo dia Bolsonaro também colocou nas redes um vídeo, porque Flávio Dino sempre uma pessoa muito transparente, ele sempre falou bastante, muitos vídeos de Flávio Dino e que estão sendo usados contra ele nesse momento por essa extrema-direita, né? De que maneira isso vai impactar na decisão dos senadores de escolher ou não Dino? Olha, de alguns impacta, né? Não tem como, porque o esforço que eles estão fazendo é para que os senadores declarem o voto. Né? Como o voto é secreto, sim. Mas que o senador declare e, portanto, cria um ambiente de intolerância. Esse é o ponto gravíssimo, que é o ambiente de Muito. intolerância. Muito. Dia 10, eles pretendem fazer uma manifestação, estão convocando uma manifestação para o dia 10 de dezembro, que é o mesmo dia em que Bolsonaro estará na posse de Milei. Veja, é um esforço de Bolsonaro de demonstrar que está com o nariz acima d'água. É um esforço de Bolsonaro de ainda, enfim, ele quer se colocar como elegível. Veja que não aparece ninguém no campo da direita que não leve logo uma chapuletada do próprio Bolsonaro, né? E dos bolsonaristas. Então, Zema tentou, levou. Mesmo Tarcísio aqui, há um certo desconforto, embora Tarcísio conste, a popularidade dele tenha dado uma despencada, segundo números deles próprios lá, né? Em razão de crise de energia, Enel, etc., né? E outras coisas. E não acho que a privatização da Sabesp vai ajudar também. Mas, de qualquer modo, o Bolsonaro, assim, sempre que aparece alguém, ele vai lá e dá um jeito. Então, o Bolsonaro está tentando demonstrar que ainda é um líder político importante, influente, e porque ele tem essa opinião pública com ele. O que eu lamento muito, né? Em breve terá uma ótima entrevista do Reconversa em que se discute isso com uma pessoa de direita, né? O que eu lamento é que a direita, os liberais, não se apresentem para a população com uma proposta. Qual a proposta? É uma coisa que eu vivo perguntando. Arcabouço fiscal. Não queria isso. Queria o quê? Reforma tributária. Não queria essa. Queria qual? Agora, no acordo do Mercosul-União Europeia, o Lula está ou não está tomando uma posição que, aliás, interessa aqui a setores que se identificam com a direita no Brasil, nós vamos ver daqui a pouco. Queria o quê? Não tem proposta para nada. A proposta é: não quero Dino porque ele é comunista. Não quero não sei o quê, porque sempre nesse terreno. Sempre nesse terreno ali da disputa dos valores, da questão ideológica, da não sei o quê. É isso que se está discutindo. Sempre. Né? Não tem proposta para o Brasil. E parte, e um pouco essa gritaria, eu insisto, saltou o muro da baixaria das redes sociais e está contaminando um pouco aquilo que já foi chamado de grande imprensa um dia. Mesmo agora em relação ao Supremo, as distorções sobre a decisão tomada pelo Supremo, é um negócio brutal. Né? No caso do lá de Pernambuco, acusando de censura, um exagero, de novo, né? Tentando sempre inflamar a sociedade em vez de esclarecer as coisas. Né? E quando você vê
Tem gente como Michele Bolsonaro como pensadora deste notável momento da política brasileira, né? Agora, Dino, citar Lenin, bom, em algum momento todo mundo citou Lenin, às vezes sem saber, né? Agora, Dino é leninista? Dino é leninista no sentido da luta revolucionária? Isso é de um ridículo. Essa senhora lá sabe quem é Lenin. Ela não tem a menor noção de coisa nenhuma, né? É, O que há aí é só botar uma pecha. É comunista. Bom, uma pessoa de quem a gente vai falar daqui a pouco. Já chamaram o Dória de comunista. Comunista é todo mundo que não está comigo, que não está no meu grupo, que não é da minha turma. Eu não acho que vai prosperar. Há pouco vi uma coisa do Eduardo Bolsonaro dizendo para os seguidores dele que é muito difícil barrar Dino, porque nunca ninguém foi barrado. Não. Agora, o esforço efetivo para barrar está sendo feito, né? Sem nem avaliar as qualidades e o Dino que ele representa. Aí vem, de novo, vem alguns bananas. Quando você vê ali escrevendo em espaços antes nobres, porque a indicação do Dino foi política. Qual a indicação para o Supremo não foi política? Toda indicação do Supremo é política. Qual não foi? Quando não foi? Se o presidente indica, é política. Se o Senado aprova, é política. O André Mendonça não foi uma indicação política? Eu já critiquei muito o André Mendonça, mas não por ser uma indicação política, porque eu achava que o quê? Que o Bolsonaro ia nomear um jurista com teses progressistas? Não, não vai. Não vai. Né? Lula já nomeou gente para o Supremo. Nós já tivemos o PT escolhendo para o Supremo gente com posições de direita. Aliás, o Menezes Direito, que foi um excelente ministro, diga-se de passagem. Né? Já até aconteceu. Mas, no geral, a nomeação obedece ao perfil, à indicação daquele que indica. Mas é assim nas democracias do mundo inteiro. Onde não é, essa crítica é burra. Essa crítica não existe. É pura pegação no pé. Aí você tem editoriais com ranço que vem lá da ancestralidade suposta, né? Quando se nomeia André Mendonça, André Mendonça, agora importante é que ele se comporte como uma pessoa independente. Nomeou o Dino, olha a politização. Isso é ridículo, isso é vulgar, né? Mas também é a cara de certa elite brasileira, né? O Reinaldo tá com o bode dessas, dessas análises aí. É Ó, porque vamos. é tudo É, burro, é pegação no pé, ô entendeu? É Reinaldo. uma coisa assim, vou fazer o contraponto, senão o PT triunfa sozinho. Que PT triunfa sozinho? O Ô, Bolsonaro ainda tem quase metade da população. Que zorra é essa de PT triunfa sozinho? que E eu zorra. escrevi hoje, tem gente que se comporta hoje como se a alternativa ao PT, e eu não estou dizendo, então não podemos pensar nada que não seja PT. Claro, podemos e devemos, como o Brasil. Mas a alternativa ao PT hoje não é o PSDB. Não é o PSDB. Não é o PSDB do Fernando Henrique, do Mário Covas, do Serra. Nem existe mais. Quase. Não, a alternativa é qual? A alternativa é o quê? Então não podemos nem falar mal do PT? Pode, porque eu também faço. Agora, vê lá de que modo. Vê lá, quando você está fazendo isso, vê bem a quem você está dando gás. Entende, querido? Você está achando que a social-democracia alemã é muito ruim ali pelo fim da década de 20 e começo da década de 30. Vê bem que você está ajudando, cara, a depender da qualidade da crítica. Tem de pensar, sim, o tipo de crítica que está fazendo. Eu torço para que tenha um partido de centro no Brasil capaz, competente. Eu torço para que surja uma direita democrática no Brasil. Direita democrática. Como existe e existe. Os esquerdistas até podem falar, Reinaldo, se é direita, não é democrática. Não, existe direita democrática. Existe direita moderna.
Existe direita que se opõe a algumas teses progressistas, especialmente no campo da economia, que tem uma outra visão das coisas. Eu torço para que surja uma direita que lide com problemas deste mundo e não tentando organizar o outro mundo. Tomara que surja. Agora, não é porque até agora esse centro não conseguiu se organizar, essa direita não conseguiu se organizar, que se vai flertar com o mais escancarado, absurdo e abjeto obscurantismo. Não é? Eu também quero muito que surja esse centro, mas eu quero que esse centro também aprenda a se distinguir do bolsonarismo. Eu quero que essa direita aprenda a se distinguir do bolsonarismo. Agora, se tenta surgir um centro que, quando vê, está lá na periferia de Bolsonaro, uma direita alternativa que, quando vê, está junto com Bolsonaro, então nem é direita alternativa, nem é centro. É só periferia do bolsonarismo. E não há erro lógico no que eu estou falando. Isso não quer dizer que o PT não possa errar, que o governo Lula não possa errar. Pode, e quando erra, eu falo. Nossa, eu tô bravo Já hoje. Muito desabafou. bravo. Tá, ficou bravo. Vamos voltar, tio Rei.